Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da série Estilo que Cresce, em que nós estamos falando sobre o desenvolvimento de estilo das crianças. No vídeo anterior, eu falei sobre a linha histórica do desenvolvimento da moda infantil. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a consultoria de imagem aplicada à moda infantil. Então, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volte e assista, que vai ser bem importante para você entender esse conteúdo de hoje. Também vou pedir para você dar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no meu canal e também me acompanhar nas redes sociais, que lá tem conteúdo todos os dias. A consultoria de imagem, ela possui ferramentas que podem ser aplicadas para diferentes idades e também diferentes gêneros. É muito mais comum a gente ver conteúdos de consultoria de imagem voltados para a moda feminina e adulto. Mas a consultoria de imagem, ela é muito ampla. Então, ela envolve muito conhecer os estilos, ela está muito relacionada com as personalidades e ela pode ser aplicada em qualquer nicho. E aí você deve estar se perguntando, mas o que importa para uma criança saber sobre o seu estilo, né, na fase de criança? E é isso que eu vou tentar demonstrar aqui no vídeo, a importância disso para nós, inclusive como mães, no nosso dia a dia com os nossos filhos. Então, se a gente for analisar os nossos filhos, geralmente até 3 anos ou 4 anos, eles se vestem de acordo com aquilo que a gente determina, nós mães ou demais cuidadores que estão envolvidos no cuidado da criança. E aí a gente vai direcionando as roupas, as cores, mas vai chegando uma determinada idade que eles também vão influenciando e vão determinando quais roupas que não são muito confortáveis para eles, quais roupas eles querem repetir muitas vezes, quais cores que mais atraem eles. E tudo isso tem muito a ver com o desenvolvimento também da personalidade deles. Conforme eles vão desenvolvendo, enquanto seres humanos e pessoas, eles também vão modificando as escolhas das roupas. Falei no outro vídeo da importância da gente entender a roupa como um símbolo da nossa comunicação. E assim também é para as crianças. Elas também começam a entender que a roupa faz parte do mundo delas, que a roupa faz parte da forma com que elas se comunicam com os outros, se socializam, a forma com que elas se sentem. Tem uma fase das crianças, inclusive, que muitas mães aqui também devem ter passado, em que as crianças elas querem se vestir somente com roupas de personagens e até mesmo com as fantasias, né? Então, é uma fase que a gente chama de fase lúdica, em que as crianças elas querem intensificar isso de fazer de conta, de estar vestido com fantasia. Muitas vezes são em momentos que não são requisitados que elas andem de fantasia, mas elas gostam de ir lá pegar uma fantasia, vestir, se achar o super-herói, se denominar a princesa. Então, todas essas fases, elas têm um significado bem importante para as crianças. E se falando em consultoria de imagem para a moda infantil, a gente pode pensar muito até que ponto que a gente dá liberdade para a criança para realmente ela desenvolver essa personalidade, esse estilo que também tem a ver com as roupas dela. E aí eu vou trazer uma situação aqui para vocês entenderem melhor, exemplificar aqui uma forma para que você entenda melhor do que eu estou me referindo. Por exemplo, se você é uma mãe que você é muito comunicativa, você tem um estilo mais moderno, mais fashionista, você gosta de se vestir com muitas cores, você gosta de usar elementos na sua roupa que chamem muito a atenção das pessoas, né? Então, você tem um estilo que ele chama a atenção. Nos lugares que você vai, você se veste de uma forma em que o seu estilo chama a atenção das pessoas. E talvez você, na sua personalidade, você está preparada para isso, porque o estilo ele tem a ver com a nossa personalidade também. Agora, se você imprimir o seu estilo numa criança, no seu filho, na sua filha, e essa criança ela for uma criança extremamente tímida,
ela vai provavelmente chegar em um ambiente e vai chamar igualmente a atenção das pessoas. Então, ela vai ser aquela criança que as pessoas vão dizer, ai, que linda, que bonita, dá aqui uma voltinha para eu ver como você tá. E isso, para a criança, naquele momento, pode ser um problema se ela for uma criança que tem uma personalidade mais retraída, mais tímida, porque nós temos isso na fase adulta, nós temos pessoas que não gostam de chamar a atenção, né? Nós temos pessoas que gostam de se vestir de formas mais neutras, formas mais com roupas que não chamem muito atenção. E na infância nós temos também, tá? E o contrário também pode acontecer. Então, quando eu sou uma mãe que tenho um estilo muito tradicional, muito clássico, e o meu filho ele tem uma personalidade dele querer mostrar as roupas que ele usa, dele querer chamar atenção nos lugares que ele vai. Se eu tirar isso dele, como por exemplo, não deixar ele usar cores muito vibrantes, não deixar ele usar, né, no caso das meninas, usar brilhos ou outros elementos que chamem a atenção, isso pode deixar a criança mais acuada. Então, eu tiro a criança daquela personalidade que ela tem de gostar de chamar atenção, de gostar de ser o centro das atenções, eu tiro ela disso para deixar ela numa personalidade mais retraída. Então, esse é só um exemplo para a gente entender como é complicado quando nós, mães, a gente tenta imprimir absolutamente todo o nosso estilo de se vestir para os nossos filhos. E a importância que tem da gente entender que as crianças, elas vão desenvolver um estilo delas, que é um estilo que tem a ver com a personalidade delas, que não é igual à minha personalidade, né? Que não é igual à sua personalidade. Mais um exemplo que eu vou trazer, que é daqui, meu. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? A minha filha, a Giovana, ela tem 6 anos. Ela sempre foi uma menina que ela gostou muito de usar brilhos, de usar cores. Então, quando ela vai escolher roupas, que eu sempre permito que ela escolha, assim, principalmente na hora de comprar uma roupa, ela sempre vai para esse lado das roupas. Por quê? Porque ela gosta, ela é uma pessoa que ela se apresenta, ela não tem dificuldade para apresentar um trabalho, ela é uma pessoa bem comunicativa, ela é uma criança bem comunicativa, ela é muito desse segmento da arte, ela gosta de se apresentar. Enfim, nunca ela teve assim uma questão de estar tímida e não querer se apresentar, ela sempre foi muito de gostar de danças, desse meio. Então, o brilho para ela, a cor para ela é muito importante. Eu tento sempre fazer com que ela faça essas escolhas, porque eu sei que se eu quiser deixar um estilo muito clássico nela, ela vai se ofuscar, ela não vai ficar legal, ela não vai se socializar bem, a autoestima dela não vai ser boa, sabe? Ela não vai se sentir bem. Já, por outro lado, o Vicente, que é o meu filho que tem 9 anos, tem uma personalidade completamente diferente. O Vicente, ele não gosta de fazer apresentações em público, ele não gosta ele tem dificuldade, inclusive, quando ele precisa apresentar algo, ele é bem retraído, ele é mais tímido e, consequentemente, as cores que ele gosta, as roupas que ele gosta, são sempre cores mais neutras, roupas que não chamem muito atenção, ele não gosta de ser o foco. Então, eu tenho 2 crianças que são diferentes, de estilos e personalidades diferentes. E isso justamente que trata a consultoria de imagem, a importância da gente entender que não é o meu estilo que conta, mas sim a personalidade e o estilo que a criança vai vagarosamente desenvolvendo. E claro que ainda no decorrer dessas fases, né, de infância para adolescência, ainda vai ter muitas mudanças. E aí tem algumas coisas também que eu acho importante ponderar, principalmente referente às cores. Eu já presenciei mães proibindo crianças de usarem determinadas cores. Ou justamente talvez por esse caminho de querer que a criança ela fique mais num tom neutro. Que ela, né, a mãe tem um estilo clássico, tradicional e quer que a criança siga exatamente aquele estilo
que tem que ser clássico, que tem que ser tradicional e que não pode ser colorido, né? Então, essas são questões que a gente tem que ter muita atenção. Inclusive, se a gente for pensar hoje como adultos, e for fazer uma análise da nossa infância, pode ser que algum de nós aqui saiba, lembre-se de algo que a gente precisou vestir, que a gente não gostava, de algo que a gente precisou usar na nossa infância, mas que a gente não gostava, porque talvez não existia esse conhecimento ainda não era disseminado. A gente não via talvez a roupa, né, os nossos pais, como algo que significasse para nós, como a gente tem possibilidade de entender hoje a imagem que se forma desde a infância. A personalidade que a criança vai desenvolvendo, que vai fazer com que ela desenvolva o seu estilo aos poucos, e esse estilo ele vai progredindo e vai se modificando no decorrer dos anos. E é importante que todos nós que temos algum tipo de relação com as crianças, quer seja educadores, quer seja mães, a gente respeita essas escolhas e a gente encontre um caminho de equilíbrio para aquilo que a gente gostaria de mostrar para os nossos filhos, os caminhos que nós gostaríamos de mostrar com aquilo que é o desejo deles, para a gente encontrar esse meio termo, esse caminho, sem barrar completamente a vontade das crianças na escolha das suas roupas. Existe um processo de consultoria de imagem que ele é feito aplicado para a moda infantil e que ele é um questionário que não se determina especificamente um estilo, como a gente faz com os adultos, como é possível fazer com os adultos, mas que a gente consegue, através desse questionário, que é respondido pela mãe, direcionar a mãe, né, para como fazer o processo de se vestir de uma criança, como desenvolver o processo de se vestir, principalmente naqueles casos em que a mãe relata que é muito difícil fazer a criança se vestir, né? Então, existem algumas formas que a gente consegue instruir as mães, os educadores, sobre a vestimenta das crianças. Eu quero dar um exemplo também para vocês sobre os uniformes, né? Os uniformes infantis. A gente entende, acho que todos nós entendemos, né, a importância de se ter uniforme nos lugares em que as crianças elas frequentam e tudo mais. Mas a gente sempre tem que ter aquele equilíbrio também frente ao que algumas meninas, a maioria delas, vão querer, né? Por exemplo, tem muitas mães que relatam assim, minha filha não gosta de usar uniforme porque ela não gosta daquela cor do uniforme da escola ou de outro local que ela frequente. E aí, o que a gente faz com isso? Vamos colocar então essas cores que ela gosta nas meias, vamos colocar nos laços de cabelo, enfim, achar uma saída para que aquele momento de se vestir com uniforme, ele não se torne algo tão... ele não se torne ruim para a criança, porque isso vai criar também uma experiência ruim, inclusive em relação à escola, tá? Então, a gente tem que ter esses mecanismos lúdicos para que a criança ela possa desenvolver as vontades dela também em relação a questões que envolvem a vestimenta nesses locais. E tem muitas mães que relatam também a questão das filhas quererem se vestir igual às mães, né? Isso é algo que a gente escuta muito, assim, quem trabalha com moda infantil, a gente escuta muito entre as mães. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com isso? Eu tenho uma filha, minha filha quer se vestir igual a mim, sempre. Então, a gente tem confecções hoje que fazem roupas que são confecções de crianças, que fazem roupas também para as mães, né, para ser tal mãe, tal filha, e temos roupas também de adultos que fazem roupas para as crianças. Às vezes são coleções, às vezes é sempre, né, tem marcas que sempre fabricam, enfim. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando quando a filha quer se vestir muito como a mãe? Primeiro é você pensar qual é o seu estilo, é entender o que você, mãe, tem de estilo. Eu tenho um estilo sensual, eu me visto de uma forma sensual. Então, você vai ter que se questionar se esse estilo sensual, ele é adequado para sua filha se vestir. Então, por exemplo, se você veste lá um vestido super tubinho, com fenda, com decote, será que esse vestido
para ser tal mãe, tal filho vai ser algo interessante? Provavelmente não. Esse é um dos cuidados. A gente tentar sempre fazer um mãe e filha que não adultize uma criança ou sensualize demais a criança, tá? Porque não é o objetivo nessa fase que as crianças, elas fujam, né, do que é a fase própria para a infância. Falei no vídeo passado sobre a linha histórica disso, que eu acho super importante também que vocês, que as pessoas entendam essa linha histórica para entender como foi tudo isso, esse processo. E também tem um outro cuidado que a gente tem que ter, né? Que é você não, você como mãe, não se infantilizar demais utilizando a mesma roupa da sua filha, né? Então, são dois caminhos aí que a gente tem que ter uma cautela na hora que a gente vai fazer o tal mãe e filha. Não adultizar e sensualizar muito a criança e também não infantilizar muito a mãe. E quais são os caminhos, então, que a gente pode seguir para que isso não aconteça? Sempre que você for pensar em looks, tal mãe, tal filha, pense em looks mais românticos e femininos, como, por exemplo, aqueles vestidos mais amplos que você e a sua filha podem usar, que não vai ter nenhum prejuízo para um e nem para outra. Sabe aqueles vestidos Três Marias que são em camadas? Aqueles vestidos lá, eles são legais para compor looks mãe e filha, ou também looks esportivos, que são calças, bermudas, camisetas, né, casacos, conjuntos de moletom. Então, looks românticos e femininos e looks esportivos, eles vão criar esse equilíbrio de não dar prejuízo de imagem nem para as crianças e também nem para a mãe. Esse foi, então, o segundo vídeo da série Estilo que Cresce. Eu espero que você tenha gostado do assunto que nós conversamos hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, a sua opinião sobre tudo isso. E te espero aqui no próximo vídeo, que vai ser o terceiro e último vídeo da série Estilo que Cresce. No terceiro vídeo, nós vamos falar sobre os cuidados e estratégias para que você inclua o seu filho, as crianças, no processo de escolher a roupa e também, com isso, desenvolver o seu próprio estilo.